aula de hoje. Então, ó, já coloquei para gravar, que aí depois eu coloco lá no YouTube para vocês, tá bom? Para Beleza. ficar disponível para Ai, vocês conseguirem Isso aí. visualizar. Estão vendo a minha Isso. tela? sim. Estão vendo? Eu vou fingir que não. Não tô vendo, não. Tá vendo não, né? Você não tá vendo Apareceu no nada? YouTube. Então tá Não tô bom. vendo. Bora Então, recomeçar? abra os olhos. Pois é, ué, mas é porque ele está vendo, é por isso. Então, ó, eu vou voltar lá no primeiro slide, só porque como a aula passada teve gente que não conseguiu participar da segunda etapa, eu vou voltar a fazer uma breve revisãozinha para a gente continuar, tá? Então, antes de começar a anatomia e fisiologia, nós estamos fazendo uma construção desse indivíduo. A gente está saindo desse indivíduo que tem uma única célula, como aqueles vários seres vivos que vocês estudaram, e indo para um indivíduo multicelular e extremamente organizado. Só que para a gente entender como é que essa organização chegou até lá, a gente tem que passar por algumas etapas. A primeira etapa foi da nossa citologia, que é entender o funcionamento da célula. Isso a gente já fez e vai continuar fazendo sempre. Então, primeiro a gente entendeu o funcionamento disso aqui, ó, dessa célula, certo? Vou rabiscar aqui de qualquer jeito, só para a gente poder mostrar sobre o que nós estamos falando. E o nosso objetivo é chegar aonde? No entendimento do funcionamento desse ser aqui, complexo, cheio de células, cheio de estruturas muito complexas. Oi? Tantas Tá palavras reclamando, em muita professora. frase. Nós vamos acostumando, fica tranquila, tá? Não desespera, não. Biologia é assim mesmo, muita palavra, mas a gente vai acostumando. Eu sempre vou fazer aquilo com vocês, falar o porquê que a palavra é daquele jeito, para ficar um pouco mais fácil, tá? Então, isso aqui foi o nosso slide de introdução, só para a gente saber o que a gente ia estudar. Depois disso, nós passamos para esse outro slide, que agora ele não quer ir. Aí foi. Esse outro slide era o nosso slide de demonstração de como é um ovócito pronto para ser fecundado. E por que a gente tem que partir dessa célula? Para a gente entender onde é que as características do pai se reuniram com as características da mãe e se tornaram uma característica só. Então, esse momento a gente chama de fecundação. Nesse momento em que parte das características, cadê minha setinha? Achei. A metade das características do pai se uniu à metade das características genéticas da mãe e formou um indivíduo por completo. Então, nesse momento, isso que eu acabei de circular é o núcleo da nova célula que foi formada. E essa nova célula, ela não se chama nem espermatozoide mais e nem ovócito mais. O nome correto para ela agora é zigoto. Isso, zigoto. Muito bem. Então, esse zigoto, a partir de agora, ele é um indivíduo por inteiro, mas ele é uma célula só. Com uma célula só, eu não consigo fazer um ser humano completo, né? Eu preciso fazer o que agora com essas células? Multiplicar. Jogar fora. Oi, jogar fora? Deus me livre. Aí depois a gente não perpetua a espécie desse jeito. Para perpetuar a espécie tem que reproduzir, ué. Mas o que mais tem é humano nesse planeta. Com certeza, tem bastante, né? Mas nós estamos fazendo o nosso papel. O papel biológico de todo ser vivo é se manter vivo e manter sua espécie viva. Então, nós estamos fazendo o nosso papel. Então, pessoal, esse novo indivíduo agora se chama zigoto. E esse zigoto, ele tem todas as características genéticas para a formação de um indivíduo por inteiro. Então, através de várias divisões celulares, nós vamos passar por algumas fases embrionárias. Eu vou mudar o slide para frente, daqui a pouquinho eu volto nesse, tá? Então, a primeira célulazinha que nós temos, que é essa daqui que eu estou circulando muito mal agora, que está ficando tudo torto, mas está tudo bem. Então, essa célulazinha agora é o nosso zigoto, ou célula ovo. Tanto faz o nome, tá? Por que tanto faz o nome? Porque à medida em que eu tenho uma célula ovo, a palavra ovo na biologia significa que vai dar origem a um novo ser. Então, no caso, essa célula ovo aqui, humana, a gente deu o nome para ela de zigoto. Esse zigoto... Quer dizer que a gente nasceu de um ovo? O ovócito fecundado pelo espermatozoide não deixou de ser um ovo.
Não é um ovo desse que você pensa que tem uma gema clara e a casquinha em volta. Não é isso. Até porque na biologia o conceito de ovo é esse que eu falei. É a junção das características genéticas e a partir daí você conseguir formar um novo indivíduo. Seja ele da espécie humana ou um outro animal que utilize o mesmo tipo de reprodução, tá? Então, estou ouvindo um barulho aí, ó. Foi mal. Então, bora lá. Então, a gente vai passar agora por sucessivas mitoses, sucessivas divisões celulares. E lembra que eu falei na aula passada? Na biologia, divisão e multiplicação acabam tendo o mesmo fundo, porque o fundo aqui é aumentar a quantidade de células. Só que antes de aumentar a quantidade de células, eu multiplico tudo que tem dentro dela e depois eu separo. Então, multiplicação e divisão aqui, nesse caso, na biologia, vão andar, ó, juntinhos, certo? Então, eu começo com as multiplicações. Uma célula dá origem a duas, duas vão dar origem a quatro, quatro vão dar origem a 8, e 8 vão dar origem a 16 células. Você disse que a multiplicação e a divisão na biologia são iguais. Nesse sentido aqui são iguais, tá? No sentido da divisão celular. Só nesse sentido. Por isso que a gente fala divisão celular ou multiplicação celular, nós estamos falando da mesma coisa, por conta do processo, tá? Então, entre 16 e 32 células, eu vou ter essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura que o cientista achou que é parecidíssima com uma amora, cheia de voltinhas. Essas voltinhas que tem na superfície são células. Então, o cientista colocou o nome de mórula por conta disso, porque se parece com uma amora. Isso aqui nada mais é do que um amontoado de células que estão se dividindo. E elas estão se dividindo para a formação de um novo ser. É um caminho, são etapas que estão sendo feitas para a formação de um novo ser. Aqui as clivagens são as quebras, né? Você multiplica, a célula multiplica tudo que tem dentro dela, igual eu falei, ela fica grandona e depois ela separa em mais, cada uma se separa em duas. Então, clivagem é isso, são essas multiplicações. Multiplicou a célula, depois separa em duas. Nesse momento próximo aqui, ó, nós vamos ter quem? Nós vamos ter a blástula. A blástula, gente entrando aqui, a blástula é uma terceira etapa desse desenvolvimento embrionário. É quando eu já tenho aproximadamente 128 células. Desculpa, 64 células. Então, até aqui para trás eu tinha entre 16 e 64. Na blástula, eu vou ter entre 64 e 128 células, certo? A blástula demora, em média, uns 3 a 5 dias para chegar nesse estágio. Depende muito de como que está o metabolismo desse ser vivo, né? E o que eu mais chamei a atenção de vocês na aula passada é para esse espaço oco, onde eu estou fazendo um xizinho aqui agora, ó. Esse espaço oco que vai sendo formado. Em contrapartida, essa superfície onde eu estou passando aqui, ó, o vermelhinho agora, ela está ficando o quê? Ela está ficando, é como se eu pegasse as células e expandisse essas células, elas ficassem apenas aqui, ó, na superfície, certo? E o oco, lá no meio, vai ser formado. Não entendi, Júlia. É o carro do Picolé. Eu queria saber qual é o amor dele por passar nas minhas aulas da tarde. É muito Do amor. nada? Como assim? Ixi, meninos, aí não dá para a gente discutir isso agora não, que nós vamos gastar um tempão. Vamos concentrar, respira fundo aí e vamos aqui junto comigo. Lembrando, mais uma coisa, quando essas células vão migrando para a extremidade desse complexo de células e o meio vai ficando vazio, quem orienta tudo isso é o próprio material genético dessas células, é o DNA. E para que ele está fazendo isso? Porque ele está preparando para a próxima etapa. Qual é a próxima etapa? Uma etapa chamada de gástrula. Nessa etapa os tecidos aqui, embrionários. Ó, isso! Aqui na gástrula, o que vai acontecer? Eu vou ver uma dobra.
a dobra dessa voltinha em torno dela mesma aqui, ó. Estou passando a minha ponteirinha vermelhinha ao redor aqui dessa volta, conseguiu ver? E tá vendo que esse meio aqui, ó, ele fica vazio? Agora não tá vazio mais que eu rabisquei em cima, né? Mas estava vazio. Então, essa voltinha que ela faz em volta dela mesma, e esse meio que vai ficando oco, também é uma preparação para a próxima fase. Nesse estágio, que gastou mais ou menos aí uns 6, 7 dias para acontecer, a gente vai para o próximo estágio. Lembrando, gástrula é um momento em que a gente começa bastante a formação do sistema digestivo, que é importantíssimo, tá? E daqui a gente vai para a próxima. Oi? Falam que esse espaço pequenininho, né, chama-se orifício da arqueotero, ele fala que é a origem, ele fala que é a origem do ânus. Sim, exatamente. Porque a partir desse momento em que a gente tem que essas fases de embriologia que eu estou mostrando são exatamente dos seres humanos. É porque eu acho que você não estava na aula passada, você chegou bem no finalzinho, né? Não consegui entrar. Pois é. Aí eu contei para os meninos que isso que nós estamos vendo aqui é anatomia, aliás, desculpa, embriologia humana, e depois a gente vai comparar com o dos outros seres, tá? Com o dos outros animais. Ainda bem que eu já conheci o conteúdo já. Esse conteúdo aqui é, ó, bacana, mas muita gente ainda não viu, né? Por isso acha até esses nomes estranhos. Então, a gente continua crescendo essas células, vamos continuar multiplicando. Quando a gente continuar multiplicando, a gente vai chegar em qual fase? Nessa fase aqui, chamada de neurula. A neurula, a partir daí, esse amontoado de células já está dentro do útero, ele já se fixou lá na parede do endométrio, que o útero está lá, né? Parece aquela cabecinha de boi, né? Começa assim e vai afunilando ali no colo do útero. Então, nesse momento, esse amontoadinho de células já se fixou ali, já se chama nidação esse processo, onde esse amontoadinho de células fixou dentro da parede do endométrio, lá na paredinha do útero, que vai estar alimentando essas células por um tempo, até que a placenta fique formada, né? E consiga fazer as trocas de substâncias. Então, enquanto isso, é o endométrio que alimenta. E nesse momento, a gente já vai ter quem? Já vai ter a neurula. Na neurula, você tem que prestar atenção nesses 3 estágios. O primeiro, esse pedacinho aqui onde eu estou passando o vermelhinho agora, que é a parte mais externa, que a gente vai chamar ela de quê? De ectoderme. E eu disse que ecto quer dizer fora, certo? A gente vai ter esse meiozinho aqui, ó, que é a endoderme, e vai ter essas estruturas aqui, que são as estruturazinhas da mesoderme. Tudo bem? Para que tudo isso? Isso tudo, ao invés de você ficar preocupado com o nome, o que faz e tal, vamos fixar numa coisa. Tudo que a gente viu até agora é uma orientação de divisão celular que o material genético, que é o DNA, fez para essas células com o objetivo único. Qual que é o objetivo único? Organizar essas células para começar a distribuir funções. E no corpo, não só o humano, mas em todos os seres vivos, toda vez que você distribui funções entre células, isso significa formação de tecidos. Os tecidos nos seres humanos são basicamente de 4 tipos. Eu ditei eles na aula passada e a gente vai preencher esses espaços que a gente pulou, essas linhas que a gente pulou sobre os tecidos, na aula que, inclusive, eu vou colocar para vocês lá no GPA depois que a gente terminar aqui essa aula de agora, tá? Então, é para a gente completar todos os tecidos e as características básicas deles. Eu vou trocar aqui para eu poder mostrar o que essa neurula, essas características de ectoderme, endoderme, mesoderme vão originar. Até aqui a gente já tinha visto a aula passada. Então, a ectoderme vai gerar os tecidos que estão aqui, minha pontinha, vai gerar esses tecidos aqui. Falei para você não se preocupar com isso por enquanto, que à medida que a gente for vendo todos os nossos órgãos, eu vou falando também sobre os tecidos, tá? A mesoderme gerou, então, esses tecidos aqui, e a endoderme vai gerar esses tecidos.
Lembrando que nós estamos falando de um ser muito complexo, que é o ser humano. Claro que tem indivíduos mais simples que não vão chegar até essa organização, tá? Então, eu vou voltar num outro slide para a gente ir lá para frente para eu explicar esse slide aqui agora. Então, todos esses desenhos que nós vimos significam o quê? Se tiver alguma dúvida nesse momento, não esquece de abrir seu microfone e perguntar, tá? Se você não entender essas etapas, vai te atrapalhar daqui para frente, porque a gente vai precisar disso aqui para todos os nossos sistemas, tá? Fala, Júlia. Você disse que o ser humano, assim, nessa questão aí, ele é muito complexo. Sim. Tipo, e o animal, assim como o ser humano também é complexo? Sim, é ser humano, é um ser. O ser humano, acho que eu entendi o que você queria perguntar. O ser humano é um tipo de animal. Nós estamos dentro do grupo dos vertebrados e dentro desse grupo vertebrados nós estamos inseridos lá nos mamíferos. Claro que nós temos animais mais simples. Eu tenho até uma tabelinha que eu vou mostrar depois desse slide aqui. Nós temos animais mais simples que não chegam, claro, a ter a mesma complexidade de um ser humano. Mas os mamíferos, de maneira geral, são muito complexos e os seres humanos estão dentro desse grupo, tá? Então, há um grau de variação à medida que a evolução vai acontecendo, à medida que o tempo vai passando e novas características vão surgindo, apesar desses seres estarem todos dentro do mesmo reino, que é o reino animalia. Dentro desse reino tem seres com várias características e diversos graus de complexidade também, certo? Certo, entendi. Então, vamos lá. Então, a gente estava falando, mostrou lá aquele primeiro desenho sobre a fecundação. Então, aqui na fecundação, nada mais é do que o encontro entre célula e espermatozoide. Formou quem? Formou o zigoto. O zigoto vai fazer a divisão celular, vai multiplicar tudo que tem dentro da célula, aumentar ela de tamanho e depois vai separar em duas. Duas vão se separar em 4 e assim por diante. Período não, vou trocar a palavra. Esse momento chama-se segmentação, ou como estava no outro slide, clivagem. É a mesma coisa, na hora que separa as célulazinhas. Vou multiplicando essas células. Quando eu chego entre 16 e 64 células, eu tenho a fase da blastulação, ou blástula, que é a mesma coisa. Continuo multiplicando, desculpa, falei um negócio errado. Entre 16 e 64 células é a fase de mórula. A fase de blastulação já vai estar lá entre 64 e 128 células, tá? É porque eu lembrei do slide anterior, falei o que estava no desenho do slide anterior. Então, continua multiplicando, continua fazendo essas células ficarem diferenciadas umas das outras e se movimentando naquele amontoado. Caminha, então, para a fase de gastrulação. A fase de gastrulação é quando já tem aproximadamente 256 células nesse amontoado. E continua com essa movimentação interna dessas células todas, com o objetivo de separar um grupinho de células em cada pedaço desse amontoado, e cada pedaço desse amontoado vai se especializar numa coisa diferente depois. E então, a gente chega na fase de neurulação. Neurulação é porque vai estar formando principalmente o sistema nervoso, certo? Então, quando está esse princípio, vamos usar essa palavra, quando está esse princípio de coisas pronto, e olha que isso aí demorou basicamente uma semana só depois da fecundação para acontecer, a partir daí, todos esses amontoados de células vão se responsabilizar por alguma coisa. Então, essa fase a gente chama ela de organogênese. Presta atenção nesse nome. Organo. Organo não lembra órgãos? Que está fabricando os órgãos? É um organismo. Isso. Está fabricando, então, os órgãos. E gênese? A gente já falou isso lá na sala de aula, no comecinho do ano, o que a palavrinha gênese queria dizer? Genética, origem. Origem, começo, princípio, exatamente. Então, a fase da organogênese é aquele período, vamos dizer assim, da gravidez, que é o desenvolvimento mesmo desse embrião. De quando
passa mais ou menos ali uma semana, 10 dias por aí, até o momento do nascimento. Tudo ali, então, está fazendo o quê? A diferenciação dos órgãos. Claro que vai chegar um momento que esse órgão vai estar pronto, o começo dele vai estar pronto, e ele vai passar pela fase, até a Esther perguntou no começo aí, que é a fase de maturação. Nós vamos usar essa palavrinha de novo, que é amadurecer os órgãos. Na verdade, o ser humano, para ele ficar pronto e ativo, assim como os bebês de outros mamíferos, por exemplo, nascem, que já consegue levantar, consegue ir atrás de mamar sozinho, sem a mãe precisar carregar daquele jeito que o ser humano precisa, o bebê humano precisaria ficar dentro do útero 18 meses. Mas como a nossa estrutura física, corporal, não suporta esse período, ele nasce com a metade do tempo, ele nasce com cerca de 9 meses. E é por isso que o bebê, durante os primeiros meses da vida dele, é tão dependente dos pais. Porque se a gente não cuidasse, acabaria morrendo, né? Mas como a gente desenvolveu a inteligência para isso, para perceber que precisa de cuidado, então a gente adaptou isso. A gente tem esses cuidados com o bebê humano. Cuidados esses que não acontecem em outras espécies, certo? Então, eu quero saber se todo mundo entendeu que todas essas etapas que eu estou mostrando para você como é que se fabrica um ser humano. E se fabrica, inclusive, os órgãos que tem dentro dele. Certo até aqui? É só isso que eu estou tentando te explicar por enquanto. Tá tranquilo até aqui? Sim. Eu sei que tem muito Sim, nome. tá tranquilo. Eu quero saber se vocês entenderam o princípio. Eu não quero saber se você conseguiu saber todos os nomes agora, porque é provável que você não vá conseguir saber todos eles de uma vez. Você vai precisar rever isso aqui algumas vezes. Eu quero saber se você conseguiu entender o princípio. Essa questão de cada vez que vai aumentando a quantidade de células, eu vou deixando esse ser mais complexo, eu vou diferenciando o que cada grupinho de células vai ser responsável em fazer nesse corpo desse ser humano. Isso todo mundo entendeu? Eu entendi até agora. Então, tá bom. Então, eu posso ir adiante? Posso? Lembrando que eu estou explicando isso aqui antes do primeiro sistema, mas a gente vai precisar disso aqui para todos os sistemas que a gente for ver, tá? Para os 10 sistemas diferentes. Então, vamos lá. Misericórdia. Essa tabelinha aqui, ela é uma tabelinha que eu quero somente simplificar as informações e mostrar para vocês as características do reino Animalia. No reino Animalia, eu tenho desde os invertebrados até os vertebrados, certo? Os vertebrados aqui nessa tabelinha estão escritos como cordados, é a mesma coisa. Então, os animais que não apresentam os folhetos embrionários, quem são os folhetos embrionários? Ectoderme, endoderme, mesoderme. São esses 3 folhetinhos embrionários, certo? Então, quem não apresenta nenhum folheto embrionário são os poríferos, são os primeiros animais, os mais simples de todos. Então, isso quer dizer que eles não têm o quê? Órgãos definidos. É isso que está querendo dizer para vocês, certo? É difícil tirar essa conclusão? Conversa comigo, gente. Não, acho que não. Não, professora, não é. Então, tranquilo, vou continuar. Quem são os animais diblásticos? Olha aqui, ó, estou seguindo a nossa tabelinha, ó, eu estou aqui nos animais diblásticos. O que é di? 2. 2, muito bem. Blásticos é que tem 2 blastos, no caso, 2 folhetos embrionários. Quem seriam? Eu vou voltar lá e depois eu volto aqui, vou voltar no slide anterior. Quem seriam os animais diblásticos? São aqueles que têm ectoderme, que é o folheto mais externo, e tem endoderme. Ué, professora, mas você pulou a mesoderme. Pulei, de propósito. Mesoderme só tem quem é triblástico, quem tem os 3 folhetos embrionários. Ou seja, vixe, a gente só tem mais 10 minutinhos, Deus me livre. Então, quer dizer que quem só tem 2 folhetos embrionários não vai ter o quê? Vamos olhar aqui para a gente tirar a nossa conclusão, né? Olha o que a mesoderme tem. Ela fabrica, aliás, derme, que é a segunda camada da pele, fabrica músculos, fabrica cartilagem e ossos, fabrica sangue, fabrica medula óssea, né? Tecidos linfáticos e órgãos do sistema
Está na frente, né? Então, são os órgãos do sistema reprodutor. Tá meio cortadinho aqui no meu, não sei se a minha tela está igual a de vocês. Então, quem é um ser diblástico, que no caso são os quinidários, as famosas águas vivas que a gente está vendo nessa tabelinha aqui, ó, os quinidários são diblásticos, certo? São diblásticos. Então, quer dizer que eles não têm aqueles órgãos que eu acabei de falar. É assim que você tem que interpretar. Quando você sabe quantos folhetos embrionários tem, é para você saber quais estruturas que esse ser vivo vai ter quando ele estiver pronto. Tudo bem? E, a partir daí, todos os outros seres são triblásticos. Ou seja, todos os outros animais, desde plateumintos, nemateumintos, anelídeos, moluscos, artrópodes, equinodermos, e os cordados, que são peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, todos eles são triblásticos. Ou seja, todos eles são mais complexos, já têm os 3 folhetos embrionários e têm capacidade de formar todos os sistemas necessários. Não vou trocar a palavra necessários, tá? Todos os sistemas que podem existir num ser vivo. Não vou dizer necessários, porque senão os outros seres que não têm não deveriam sobreviver, e eles sobrevivem, né? Então, são necessários para esses seres, que são mais complexos. Para os outros, não são necessários. E tem mais uma coisinha nessa tabela, vocês perceberam? Aqui fala, ó, que os seres são acelomados, pseudocelomados ou celomados. Vamos aprender o que é isso. O prefixo a significa o que mesmo? Não. Não, isso mesmo. Então, acelomado quer dizer que não tem celoma. Calma, você já vai saber o que é celoma. Pseudo, quando a gente viu lá nos protozoários, a gente via que ele tinha pseudópodes, falsos pés, né? Então, pseudo quer dizer falso. Então, em quem é pseudocelomado, quer dizer que tem um celoma falso. Tudo bem? Um celoma falso. E quem é celomado quer dizer que tem celoma. Ah, ótimo, tá ótimo, já entendi. Só que até agora eu não sei o que é celoma, então não me resolve a vida, né? Você vai descobrir o que é celoma agora, tá certo? O que é celoma? Celoma é uma cavidade. Só isso. Uma cavidade que fica entre um espaço vazio entre a mesoderme e entre a endoderme. E esse celoma, esse espaço vazio, vai dar possibilidade de origem a diversas estruturas no organismo. Então, por isso que estudar celoma é um negócio importante, tá? Por isso que a maioria também dos animais são celomados, eles têm esse espacinho. Então, quem é celoma, é como se a gente pensa, quem é um acelomado, desculpa, é como se a gente pensasse num sanduíche. Vem aqui a ectoderme, a mesoderme e aqui atrás a endoderme. É tudo coladinho, um folheto embrionário no outro, uma camadinha de tecido colada no outro. E o que isso vai me possibilitar? Vai fazer com que fique mais difícil a formação de alguns órgãos, certo? Quem é o pseudocelomado? É quem tem um espacinho entre a endoderme e a mesoderme, tem um espaço, mas esse espaço tem comunicação com o folheto. Ele não é totalmente separado, certo? É como se colasse um pouquinho, tá? E o Dimitri colocando o espacinho aí dos celomados e acelomados, né? Eu tenho esse desenho, mas eu não coloquei ele aqui para vocês. Então, se vocês estiverem conseguindo ver aí, dá uma olhadinha no que o Dimitri está colocando para vocês. O primeiro aí, que tem só um buraquinho no meio, é o acelomado, né? Porque o buraquinho do meio já é a endoderme. Então, não está dando para ver direitinho. Não sei se vocês conseguem ver. Vocês conseguem ver? Conseguem, meninos? Uhum. Não? Então, pode deixar aí, Dimitri. Depois eu vou colocar esse slide, eu vou acrescentar esse slide aqui, aí os meninos veem direitinho, porque tá pequenininho, eles não conseguem ver. Ah, sim. Então, vamos lá. Endométrio, ó. Endoderme, mesoderme. Se não tem espaço entre eles, é porque não tem celoma, porque celoma é espaço, tá? Cavidade. Se tem entre a endoderme e a mesoderme um espacinho, mas esse espacinho tem algum tipo de comunicação
entre a endoderme e a mesoderme, é um celoma falso, por isso um pseudoceloma. E se tem um espaço realmente, igual aqueles pastel de vento, sabe? Que o recheio é o vento. Então, se tem um espaço vazio entre a endoderme e a mesoderme, essa cavidade, esse espaçozinho, a gente chama ele de celoma, e o celoma vai dar oportunidade de fabricação de diversos órgãos, certo? É como se você montasse um ser humano só com pele, musculatura, essas coisas todas, e na hora de acrescentar os órgãos tivesse que ter um espaço, um celoma, um espaço vazio ali para você preencher. Então, isso é um celoma e ele vai te dar a oportunidade de inserção, de colocar ali órgãos importantes para o desenvolvimento desse organismo. Até aqui tá tudo bem? Eu sei que é muita coisa e sei que vocês não vão conseguir aprender tudo isso de uma vez só, mas como eu vou repetir isso aqui várias vezes, vai ficar mais fácil, tá? Então, até aqui, deixa eu ver o próximo. O próximo, eu coloquei, acho que eu terminei os... Aqui a gente já vai começar o sistema digestivo, então, que essa figurinha, inclusive, eu já mostrei ela outra vez, né? O sistema digestivo, então, ele é composto por diversos órgãos e a maioria desses órgãos vocês já conhecem. E a gente vai sempre fazer uma alusão a qual folheto embrionário e qual tecido que deu origem a esse órgão. Então, primeiro eu quero vocês aqui na visão geral desse indivíduo. Tudo bem? Dá uma olhadinha só para essa imagem. Fazer uma perguntinha. Hoje tem disponibilidade para continuar mais um tempinho da aula ou não? Eu vou precisar sair daqui a pouco. É a Anne que está falando? Isso. Eu vou ter que ver aqui na minha agenda também. Nossa, então vê nessa agenda chique demais. Que eu Não é para queria ficar em voltar. casa, não. Eu não entender mais nada. Eu queria voltar com vocês pelo menos uns 20 minutos. Eu sei que na aula passada eu falei que uns 20 minutos a gente gastou o tempo inteiro. Mas agora, como a gente já parou essa parte inicial, 20 minutos dá para a gente terminar. Se vocês quiserem terminar a parte inicial aqui só, tá? Porque... Que tal a gente fazer uma votação? Oi? Tipo, a senhora explica mais 20 minutos, mas faltando 3 minutos a senhora canta uma música. Eu canto uma música? É. Como assim? Coitados de vocês, vocês não merecem me ouvir cantando. Cantar uma música foi ótimo. Então, vocês querem voltar? Eu estou perguntando isso porque falta 1 minutinho, 1 minuto e meio para cair. E aí eu queria falar dessa parte inicial do sistema digestório. Topa voltar? Eu volto. Ó, tem 24 participantes. Bora. Contando comigo. Só a Anne se manifestou que não pode voltar. Então a gente tinha que ter 23. Eu também não vou poder voltar, professora. Eu também não consigo não, professora. Eu tenho que trabalhar. Ai, trabalhar. Trabalhar tá perdoado. Mas a maioria consegue? Porque 3 pessoas eu ouvi falando. Eu volto. Volta? Então, a gente vai fazer assim. Eu vou esperar cair aqui. Vou esperar cair, não. Já vou encerrar. Aí a gente volta, tá? Mas já vai cair mesmo. A gente volta. E aí eu vou explicar essa parte inicial. Aí, quem não puder pegar, eu vou colocar essa aula lá no YouTube, tá? Como vocês me pediram na aula passada. E aí, se você não pode ver agora, você vê depois. Tranquilo? Manda o link no Zap, porque eu perdi os códigos dos plantões, que eu resetei meu celular. O link dessa aula ou do YouTube? Manda no GPA. Da próxima. No GPA. Eu vou fazer aqui. Eu vou fazer aqui agora, no Zoom mesmo, e vou colocar lá no YouTube. E depois é só olhar lá no meu canal.